Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CMI Podcast. Divide a bancada comigo o Anderson Aquiles e a Cláudia Castro, eles que são servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Ipatinga e estão à frente de um núcleo super importante que nós vamos conhecer e aprofundar melhor hoje nesse podcast. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, é um prazer estar com vocês falando do Núcleo de Prevenção a Acidentes e Violência de Ipatinga. Boa tarde, Elis. Agradeço pelo convite também. Vamos começar, Anderson, explicando para quem nos assiste o que é o NUPAV. Então, o NUPAV, explicando a sigla, é um Núcleo de Prevenção a Acidentes e Violência. Cláudio depois pode acrescentar aqui e listar para a gente quais são os setores que compõem o núcleo, mas é um núcleo intersetorial que tem um papel importantíssimo de discutir as questões atinentes à violência no que diz respeito à prevenção, mas também à assistência à pessoa que está sofrendo uma violência, seja ela uma violência interpessoal, seja ela uma violência autoprovocada. E o núcleo não escolhe ou seleciona um tipo de violência. Nós trabalhamos lá com todos os tipos de violência. Então, violência contra a mulher, violência contra criança e adolescente, violência contra a pessoa idosa, violência contra os grupos principalmente vulneráveis, mas violência de ordem sexual, violência financeira e econômica, violência física, que é uma violência que é um pouco mais evidente, né? Mas como eu acabei de mencionar, uma violência econômica, às vezes as pessoas nem percebem, se dão conta de que estão sofrendo uma violência financeira e econômica, uma violência psicológica, dada a naturalização. Então, a proposta do núcleo é discutir em nível intersetorial propostas que vão sensibilizar os profissionais, sensibilizar as pessoas em si para as situações de violência e organizar o atendimento a essas vítimas, né? Importante dizer que o NUPAV começou as suas atividades em 2010. É uma portaria interministerial da saúde, né? Depois o Anderson pode falar um pouco mais dessa portaria, por força de lei. A gente começou em 2010, naquela época a gente era assistência social e a saúde, e a gente estava trabalhando muito a questão da notificação compulsória. A gente estava precisando melhorar essa notificação, capacitar os profissionais, estava começando mesmo esse trabalho. E depois, mais à frente, outras secretarias agregaram ao NUPAV. Então, hoje nós temos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e também a Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã. Além disso, a gente tem o Ministério Público, o Judiciário, a gente tem outras instituições governamentais, o Hospital Márcio Cunha, vários parceiros que participam conosco. Polícia Civil. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, acho que todos esses órgãos de garantia de direitos que participam conosco do NUPAV. E o NUPAV vem, então, nesses 15 anos, a gente está debutando, né, Anderson? Nesses 15 anos, a gente vem trabalhando com essa questão mesmo de aprimorar o atendimento, qualificar e também de criar os fluxos. Hoje nós temos aí 19 fluxos que foram criados, construídos, com o NUPAV e com todos os serviços que estão participando conosco. Para que a população entenda, um fluxo nada mais é do que uma descrição de fluxograma mesmo, que é violência contra o idoso. Onde é que essa violência foi recebida? É isso? Ela foi recebida, às vezes, no CRAS, ela foi recebida na Polícia Militar? O fluxo ele vai nortear o processo de trabalho desse técnico. Ele vai qualificar qual que é o tipo da violência, vai saber qual que é o procedimento, qual o protocolo, para onde vai encaminhar, como vai ser feito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do fluxo de violência sexual com mulheres, crianças e adolescentes. Esse fluxo, hoje, em Ipatinga, se tiver uma violência sexual de crianças, adolescentes e mulheres, ela é atendida no Hospital Márcio Cunha, no centro obstétrico. Então, toda vítima de violência sexual criança, menina e mulheres vão para o Hospital Márcio Cunha e para o centro obstétrico. Já no caso de meninos e de homens, é para outro lugar. Então, eles vão se organizando para saber direitinho onde é o processo de encaminhamento. Então, para nós, técnicos, é um processo de trabalho, é um protocolo de trabalho. Que acaba seguindo aí, acompanhando esses números anualmente. Sim, e nessa questão do fluxo é importante dizer aqui que quando nós falamos, por exemplo, do Hospital Márcio Cunha como referência, nós temos critérios para esse encaminhamento. Sim. Porque quando nós pensamos em violência, nós vamos pensar na intervenção, primeiramente, da saúde. Tanto que o núcleo funciona com base numa portaria ministerial, como o Cláudia falou, e hoje vinculado à vigilância epidemiológica, dentro do Departamento de Vigilância em Saúde, que, por sua vez, está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
correto? Mas a coordenação ela é intersetorial, porque tem a Cláudia, por exemplo, representando a assistência social, temos mais um representante da saúde vinculado ao UNEPS e também ao Hospital Municipal, e a Secretaria de Convivência Cidadã, a SESCOM. Mas, assim, por que isso, né? Por que a gente pensa em saúde? A saúde, até então, não entendia a violência como um problema seu. Nós tínhamos a questão do atendimento da vítima de violência pontual, sofreu uma agressão física, a saúde trata e devolve a pessoa para a vida normal. E, de repente, o Ministério da Saúde falou assim, não pode ser assim. Nós temos aqui, primeiro, temos que acolher essa pessoa e garantir que a assistência continue. Nós temos que garantir uma assistência integral. Isso é, inclusive, princípio do Sistema Único de Saúde. Mas também nós temos um outro problema aqui com a violência. Não é só uma questão de atender, nós temos que prevenir. Porque é um custo muito grande para a saúde, para o Ministério, para o Estado, para o município. Uma pessoa vítima de uma violência que, às vezes, hospitaliza, interna, sem pensar nas situações de óbito. Que aí você tem a perda humana, a perda de uma força de trabalho, né? Então, isso tudo aí foi pensado pelo Ministério para que nós pudéssemos ter esse olhar e integrássemos com todos os demais setores e organizássemos. Como é que essas pessoas serão encaminhadas? Então, nessa discussão dentro do núcleo que a gente vem fazendo, nós temos que sempre observar do seguinte ponto. Nós temos a porta de entrada e nós temos os serviços de referência. A população pode e deve conhecer os serviços de referência, mas essa obrigação é muito maior do profissional, seja ele de qual secretaria for, de qual setor for. Porque quando a gente fala de porta de entrada, conversávamos há pouco aqui antes, Cláudia falou da questão da violência, depois você pode, de repente, talvez retomar, né, Cláudia? Sim. Da violência que às vezes é acobertada, ela é velada dentro do núcleo familiar. Então, uma violência não necessariamente é aquela que ocorre hoje. Às vezes a pessoa vem sofrendo violência há muito tempo, ou às vezes a pessoa sofreu uma violência lá atrás que impacta a vida até hoje, porque a violência traz isso, nós temos traumas aí de ordem psicológica, física, né? E essa violência, de repente, se revela em algum espaço. Na hora que essa violência se revela, aquela pessoa que está ali tem que estar preparada para acolher e saber: é necessário fazer um encaminhamento? Se para onde vou encaminhar? Então, aí volto lá onde Cláudia disse sobre violência sexual, por exemplo. O Hospital Massucunha, ele é hoje referência para atender as vítimas de violência sexual nas situações em que seja necessário fazer, por exemplo, uma intervenção quimioprofilática, seja necessário dar alguma medicação ou mesmo realizar o procedimento para fins de responsabilização do agressor. Porque hoje, a partir do que o núcleo veio trabalhando nas parcerias, inclusive nessa parceria essencial com o Hospital Massucunha, nós conseguimos que o Hospital Massucunha passasse a ser referência para a coleta de vestígios, com os profissionais médicos de lá capacitados, não é isso, Cláudia? Capacitados pelo Estado, sim. Conservando a cadeia de custódia. Então, esse é um exemplo, né, que Cláudia trouxe aqui. E é isso. E no caso da criança e adolescente, é importante falar de fluxo. Depois a gente pode abordar daqui a pouco sobre escuta especializada na parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, EPTOM, enfim. Anderson, outra coisa importante, principalmente para quem está ouvindo esse podcast, é que uma vítima de violência sexual ela tem 72 horas para fazer a profilaxia. Isso quer dizer o quê? Se ela sofreu uma violência sexual e procura ajuda médica de saúde antes dessas 72 horas, ela vai fazer uma profilaxia para que possa evitar diversas doenças, inclusive HIV, a sífilis e outras doenças. Se ela deixa passar esse prazo, não tem mais como fazer essa profilaxia. Ela tem que procurar, né? Não é que ela não vai mais procurar porque passou 72 horas. Mas o importante é que toda pessoa entenda que, se ela sofre uma violência sexual, seja ela qual for, seja em via urbana, seja em via familiar, ela precisa procurar o serviço de saúde em 72 horas, para que ela possa receber ali da saúde toda a medicação para evitar futuras doenças. Ainda em relação a essa questão que o Anderson tem dito do protocolo, dos fluxos, uma outra coisa que o NUPAV trabalhou e trabalha diariamente com isso é a questão do acolhimento, porque, principalmente, a assistência social ela percebe muito isso. Se você recebe uma vítima de violência que está ali para denunciar uma violência que muito provavelmente aconteceu com alguém da sua família, e é doloroso para a pessoa dizer que sofreu uma violência de quem ela acreditou, de uma pessoa que ela ama, e ela vai denunciar essa violência, ela tomou coragem. Pode ter certeza que esse processo, até ela ir lá denunciar, passou-se muito tempo. E aí, quando ela vai lá denunciar,
essa violência, se a pessoa que vai recebê-la não souber acolher essa vítima, a gente vai perder essa vítima, ela não vai voltar para fazer essa denúncia. Ela não se sentiu acolhida, ela vai falar, não tem jeito, eu tenho que ficar com a minha dor. Então, assim, o NUPAV ele vem sempre capacitando a todos os setores que, aonde essa vítima chegar, ela precisa ser acolhida. E acolhimento é a diferença de atendimento. Não adianta uma pessoa que está lá no CRAS e recebe uma vítima de violência querer atender porque ela não é da saúde, mas ela precisa acolher. E acolher de uma forma que essa pessoa se sinta ali acolhida, preservada no sigilo daquela denúncia e que ela saiba que ela vai receber um atendimento. Eu dei um exemplo antes, a gente fez uma capacitação uma vez com diversos homens e mulheres da segurança, e um deles me perguntou assim, mas é muito fácil para vocês que são profissionais da área, né, assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, a fazer esse acolhimento. A gente não, a gente é da segurança. E aí ele perguntou como é que fazia para atender e acolher, como fazer para acolher essa vítima de violência. E aí a gente só fez uma pergunta, como você gostaria de ser acolhido? Né? Isso é a empatia. Todo ser humano tem a capacidade de acolher um outro, basta ele se colocar no lugar. É lógico que existe, nós que somos técnicos, temos algumas técnicas de atendimento? Temos, mas isso não impossibilita que nenhuma outra, às vezes chega numa unidade de saúde e ali um técnico de enfermagem é o primeiro a acolher essa vítima. Ele tem que ter sensibilidade para escutar essa vítima. E não é a curiosidade. É acolher o que a vítima traz para mim. Não perguntar, nossa, como é que foi? Isso e aquilo. Não, é acolher o que ela traz, saber para onde vai encaminhar. Por isso, a gente tem batido muito nessa tecla da importância de todos os profissionais das redes de atendimento, de assistência, conheçam esses fluxos, para que essa vítima não fique ali perdida e a gente não consiga fazer esse registro. E só para encerrar isso que o Anderson falou também, a questão da violência familiar, dessa questão de revelar a violência, o momento de revelar. Quando a vítima chega a revelar essa violência, já se passou muito tempo. E a gente estava falando ainda antes de começar o podcast, né, Anderson, que quando essa vítima chega na saúde, infelizmente, essa violência está acontecendo há muito tempo. Ela chegou na saúde porque doeu, porque sangrou, porque machucou, porque senão ela também não ia chegar. Então, o que a gente quer com a prevenção, quando a gente fala prevenção, é que essa violência chegue e seja revelada logo no começo. E, muitas vezes, sim, ela é naturalizada. A gente vive um sistema patriarcal. Então, muitas mulheres, por exemplo, demoram a perceber que estão sofrendo violência. Ainda mais se essa violência for sutil, for psicológica, for aquela violência que ali desacredita a mulher, que manipula a mulher, e essa violência contra a mulher ela acontece de uma forma muito sutil e de longo tempo. Tem os ciclos da violência, né? A fase da lua de mel, estou te protegendo, e depois começa a fase mesmo da violência em si. Então, assim, a gente precisava muito que essa promoção e essa prevenção acontecesse nos espaços do Departamento de Atenção Básica, de Proteção Básica, nos CRAS, as unidades básicas, para que essa violência não chegasse para a média e para a alta complexidade, porque aí até os custos são muito maiores para o município em geral. O custo de saúde é muito puxado. Então, o NUPAV também trabalha nessa promoção e prevenção. Vocês têm feito esse acompanhamento, por exemplo, vários órgãos recebem denúncias de violência geral, né? Não só contra a mulher. Sim. As polícias, os conselhos tutelares. Então, como é que é feito esse diálogo entre vocês, que são do núcleo, são os coordenadores, e os órgãos que recebem as violências? Esses diálogos eles ocorrem em reuniões mensais. Sim. Hoje nós temos 2 modalidades de reuniões. Nós chamamos aí de reunião ampliada, aquela que todos os setores estão aptos a participar com os seus representantes. E aí nós temos representantes formalmente indicados para cada um desses órgãos que Cláudia falou, com uma pessoa que nós vamos colocar ali como um titular, e na ausência ou na impossibilidade do titular, um suplente para participar, quando nós tivermos que ter alguma deliberação, algo nesse sentido, e tomar alguma decisão. Mas é também uma reunião que toda e qualquer pessoa, de qualquer setor, só que essa é uma reunião técnica, né? Então ela não é uma reunião aberta à população em geral, porque são questões técnicas. Mas todo e qualquer técnico, qualquer setor que, conhecendo a data e o local da reunião, que é previamente informado, quiser participar, ele participa. E temos a chamada reunião de monitoramento. Porque se nós vamos pensar aqui, né, fizemos toda uma discussão, elaboramos fluxogramas, hoje são 17 fluxogramas, ou melhor, são 17 serviços com fluxogramas, mas são 19 fluxogramas, porque inclui a escuta especializada, que é comum a todos os serviços, e também o fluxo da violência, do atendimento, né, o acolhimento à pessoa vítima de violência ou em situação de violência autoprovocada, que também é comum a todos os setores. E há setores que não têm um fluxograma necessariamente desenhados, porque eles não vão prestar um atendimento,
mas eles participam conosco porque são porta de entrada dentro daquela conversa que tivemos aqui agora há pouco, né? Que nós temos serviço de referência e porta de entrada. Então, assim, nessa reunião de monitoramento, via de regra, os próprios profissionais da rede, representando os setores, identificam um ou mais casos, apresentam para a coordenação esse caso e nós levamos esse caso para discussão em reunião fechada somente com aqueles representantes de setores que atenderam ou deveriam ter atendido essa vítima ou aqueles casos, né, os casos daquelas pessoas ali. E a partir da discussão que nós fazemos do caso, nós vamos identificando o que houve de falhas, o que houve de acertos, e vamos corrigindo essas falhas e reforçando aquilo que houve de acerto. Então, por exemplo, nós falamos de violência sexual. Se nós tivermos uma pessoa que sofreu violência sexual, mas que já passou de 72 horas, que não há nenhuma intervenção a ser feita, uma violência que se revelou antiga, vamos colocar, ela ocorreu uma violência sexual uma única vez há 2 anos atrás, pode ser uma situação em que haja realmente até um risco para infecção de uma IST, um HIV, uma sífilis, né, própria hepatite por transmissão sexual, mas não é o caso mais de um hospital Márcio Cunha. Se essa vítima é encaminhada diretamente ao hospital Márcio Cunha, porque se pensou, violência sexual é o hospital Márcio Cunha, essa vítima vai ao hospital Márcio Cunha, o hospital Márcio Cunha tem que devolver para a rede, e se essa pessoa não for a esse serviço, ela se perde. Se ela vai, ainda que ela vá, ela perdeu tempo indo a um setor, revelando uma situação que já é difícil, como a Cláudia falou, não é? Então, a gente identifica situações como essas e falamos, olha, o que houve aqui? Aqui é porque essa pessoa, primeiro, por exemplo, não que tenha acontecido, mas essa pessoa chegou à unidade de saúde e a unidade de saúde encaminhou para o hospital. Aí nós vamos entender lá na unidade de saúde o que houve. O profissional desconhece o fluxo? O profissional que conhecia o fluxo não estava? É um profissional que acabou de chegar? Aí acabou de chegar, tem que ser capacitado. Isso. Então, precisa fazer o quê? Uma capacitação. Aí vamos pensar, por exemplo, há uma situação em que a pessoa, nós identificamos como é o caso, isso é algo bem concreto, em que você tem uma situação de violência contra uma criança ou um adolescente para ser encaminhado ao hospital Márcio Cunha. Está na unidade de saúde, onde a violência se revelou. Está dentro das 72 horas, né? Esse encaminhamento vai ser feito como? Por muito tempo, esbarraram com uma dificuldade, o transporte. Porque como você vai pegar uma vítima, seja ele, né, uma criança ou adolescente, porque eu só estou colocando uma vulnerabilidade maior, mas imagine uma mulher, ainda que adulta, capaz, ela também está vulnerável naquele momento, né, de uma violência sexual. Essa pessoa não pode ser colocada dentro de um ônibus ou ir em um transporte próprio. Então, nós estamos hoje, passamos a fazer essa discussão dentro da área da saúde, para que nós possamos ter um transporte nesse sentido. A saúde já tem organizado um transporte sanitário para situações normais, ordinárias do dia a dia, e nós estamos articulando para que esse transporte aconteça de forma especializada, com todo um acolhimento para essa vítima. Então, a reunião de monitoramento funciona para identificar isso. É uma das formas de trabalharmos. Não sei se a Cláudia quer complementar. Eu quero complementar essa reunião. É muito interessante essa reunião de monitoramento, porque no PAV a gente vem estudando muito esses fluxos. Então, a gente acaba conhecendo os fluxos de todos os serviços e tomando posse mesmo desses fluxos. E aí, o que eu tenho percebido com essas reuniões de monitoramento? No caso, por exemplo, a assistência social fazia antes, a saúde também sempre fez matriciamentos. Matriciar os casos, né? As pessoas envolvidas vão ali matriciar aquele caso. E eu percebo que agora, com essas reuniões de monitoramento, a gente vem fazendo, acho que uns 3 anos, né? Mais ou menos, uns 2, 3 anos? 2 anos. 2 anos. Essa reunião de monitoramento, a gente consegue trazer todos os envolvidos no atendimento e a gente consegue meio que mediar. Porque, assim, é natural dos serviços aquela questão, não, mas você que errou, não, você que errou, aquela mediação ali entre os serviços, e a gente vem nesse papel também, às vezes, de estar ali mediando. Não, peraí, vamos ver que cada um vai. Não é para culpar ninguém, para fiscalizar, monitorar. Só para melhorar, é para auxiliar e melhorar, porque a gente sabe que fluxo é dinâmico. E a gente sabe que não é fácil, numa prefeitura do tamanho da prefeitura de Ipatinga, tá sempre o fluxo em dia nas capacitações. A gente está tentando, de todas as formas, até a gente está tentando fazer de forma virtual, para ficar gravada, para que as pessoas que vão chegando ao serviço elas possam estar ali se preparando, porque é uma prefeitura grande, que existem sempre pessoas novas chegando, pessoas saindo, e a gente, como faz essa reunião de monitoramento, a gente consegue meio que mediar ali a situação e conseguir que os serviços fiquem ali falando a mesma língua e perceber aonde que foi ali o desafio. É muito interessante. Esse núcleo foi criado por vocês ou ele existe em todas as prefeituras? Eu desconheço, a proposta é que todas tenham.
Eu desconheço algum que esteja com o funcionamento que nós estamos, né, nessa aqui na organização. região, não conheço aqui na região. A gente fez uma pesquisa, né, Anderson? A gente fez uma pesquisa, mais ou menos, não foi uma pesquisa tão com procedimentos e técnicas, mas a gente chegou a ver um núcleo um pouco parecido, mas na USP, né, uma USP, com todo o know-how da USP, um núcleo de prevenção, assistência e violência, mas assim, em outras cidades, nesses moldes, a gente ainda não viu. Assim, pode ser que tenha, a gente não conheça, mas a gente não viu. Porque, na verdade, o Ministério da Saúde ele traz a proposta da criação do núcleo, mas o que a gente entende é que os núcleos terão que ser criados de acordo com a realidade local, Sim. com a estrutura local. Então, por exemplo, o município de Ipatinga é um município grande, né? Muitos grande funcionários. porte, muitos funcionários, muitos serviços. Então, é até também difícil de encontrarmos. Ao mesmo tempo que isso facilita, isso também dificulta em alguns momentos, né? Porque se o município é muito pequenininho, ele vai fazer um encaminhamento para um município maior, como o município de Ipatinga, por exemplo, que recebe e atende. Porque isso é importante dizer. O nosso núcleo ele trabalha com representantes dos setores aqui, mas o que nós discutimos nele impacta para os municípios que têm Ipatinga como referência. Seja no hospital municipal, seja na UPA, seja no hospital Márcio Cunha, Sim. porque estão aí referências para esses municípios vizinhos e que esse problema está em todo local, né, Cláudia? A violência é um fenômeno... E uma coisa importante que eu acho que a gente ainda não citou, a gente não trabalha só essa questão da violência familiar. A gente trabalha também a questão da violência institucional. E a gente vem trabalhando de uma forma que os profissionais entendam que nós também podemos ser violadores. Quando a gente está capacitando as pessoas para trabalhar com essa questão da violência, a gente sempre fala que a violência faz parte de todos nós, né? Então, o ser humano é inerente, né, à violência. Basta Sim. mexer ele com o seu filho, por exemplo. Então, a gente tem essa violência intrínseca em nós. E a gente sempre trabalha essa questão da violência institucional. A gente estava falando ainda há pouco essa questão mesmo da saúde mental dos trabalhadores. Nós também somos seres humanos e muitas vezes a gente também pode cometer uma violência institucional, às vezes até mesmo sem perceber. Mas a gente vem trabalhando com os serviços essa preocupação da violência institucional, principalmente nesses serviços que trabalham com, por exemplo, a saúde, que trabalham com, né, a questão quando você está ali doente, alguma coisa que você é muito singelo, é muito difícil, sensível. Mesma coisa ali a gente tem na assistência social CREAS, que atende vítimas de violência. É um espaço que, desde o administrativo, do auxiliar de serviços gerais até o coordenador, tem que ter um olhar diferente. A pessoa chega ali muito debilitada, muito sofrida. E aí a gente tem percebido e recebido também, às vezes, algumas denúncias mesmo de violência institucional. E a gente tem trabalhado isso também, até mesmo com a própria gestão, para estar atenta a isso, porque, às vezes, até o mesmo processo de violência institucional também vem de um adoecimento, nem sempre, né? Lógico que não é sempre. Mas, às vezes, está cansado, profissional, a gente precisa estar ali percebendo o que está acontecendo para melhorar essa violência institucional, não só a nível do serviço público, mas a nível de todos os serviços da cidade. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? Essa questão mesmo do atendimento dessas pessoas e tudo isso. Então, assim, o NUPAV também se preocupa com essa questão da violência institucional, não só da violência familiar. E aí nós temos ainda a questão dos acidentes, que a gente está com todo um planejamento para o ano que vem, porque quando a gente começou com o núcleo, a gente falou assim, não, vai ser tranquilo, né? Acidentes e violência. Mas a violência é um fenômeno muito grande, muito grande. Quando o Anderson falava essa questão da violência patrimonial, a violência patrimonial, moral, psicológica, ela é muito difícil de ser identificada. A violência psicológica, então, muitos profissionais têm dificuldade de identificar essa violência. E até mesmo, onde eu estava conversando com o policial, ele falou assim, Cláudia, como que o policial vai descobrir uma violência psicológica? E eu já dei muitas capacitações para a Polícia Militar aqui, e a Polícia Civil também. E a gente vê que realmente é difícil para o policial que chega ali numa ocorrência fragmentada, um pedacinho, naquele momento, perceber. Então, assim, a violência psicológica ela é muito danosa. Porque normalmente ela é anterior à física, né? Exato. No caso de muitas mulheres, do que acontece. E não podemos esquecer, a gente estava conversando da violência virtual, né? No ambiente virtual. As mulheres, aí, as principais vítimas dessa questão mesmo da violência digital, né, nos relacionamentos, a questão cyberbullying, do cyberbullying, entre os adolescentes. Adolescente, a gente teve alguns casos que até graves, que graças a Deus a gente conseguiu contornar, mas a gente tem alguns, a gente estava conversando sobre a questão do alto índice das violências autoprovocadas, tentativa de autoextermínio, e também muitas causadas, às vezes, pelo cyberbullying, porque na nossa época, a gente aqui já é mais velho um pouquinho, na nossa época tinha aquela coisa na escola ali do bullying, mas a gente resolvia ali mesmo. Só que hoje, com o advento da internet, amplifica muito isso. Isso, então, deixa registro para o resto da vida, né? É muito grave e traz muitas cicatrizes.
E então, assim, e no caso da mulher, a gente recebe muitas mulheres que ali no auge do amor, né, acabam ali mandando para o parceiro uma foto mais íntima, e depois isso cai na rede. Então, a gente também tem essa violência virtual. A gente tem parte de uma delegacia que trabalha só com esses crimes também. A delegacia que trabalha com a mulher, com o idoso, com a pessoa com deficiência, criança e adolescente, ela também trabalha com crimes virtuais. E a gente estava falando um pouco antes, com sucessos assim, muito grandes nessa área. Então, se as pessoas estão sofrendo aí algum crime virtual, denuncie, porque tem toda uma equipe especializada. Eu estava conversando com eles outro dia, eu fiquei assim, encantada de ver a tecnologia que a Polícia Civil hoje tem para descobrir uma violência virtual no meio digital. Então, assim, as pessoas precisam usar mais dessa delegacia que fica ali no Iguaçu, porque existe todo um pessoal capacitado para isso. Então, se a gente vai olhar a questão da violência, ela é um fenômeno muito grande, e como o Anderson falou muito bem, traz um impacto muito grande. Você vê no caso de uma violência contra a mulher, quase sempre tem uma criança junto, e essa criança também está sofrendo a violência ali. Ela está presenciando a violência. E aí, para essa criança, ela também tem um efeito muito ruim. Então, assim, as violências elas vão ficando meio que se entrelaçando. E a gente da assistência social, geralmente, a gente percebe uma família que tem uma estrutura violenta. Ali existe uma violência contra o idoso, existe uma violência contra a criança, contra a mulher, existe uma violência psicológica em toda a família, existe uma violência patrimonial. E, muitas vezes, aí eu gosto muito de falar uma coisa que o Anderson falou, eu sempre falo da importância dos municípios, da política pública, trabalhar o agressor. A gente tem uma defasagem muito grande no Brasil. Se você perguntar qual é a política para o agressor, quase não existe. Não, o ser humano quer que o agressor se lasque, vamos falar abertamente. Que é prisão. Prisão, Exato. que seja punido pelas próprias mãos. Só que... E isso não interrompe, esse parênteses... Só favorece o ciclo da isso violência. Isso não interrompe o ciclo, exatamente. A responsabilização do agressor ela é fundamental, ela é importante, é preciso que se saiba. Há um recado importante em termos de prevenção aí, quando se responsabiliza. Mas isso não interrompe. Mas eu concordo plenamente quando o Anderson fala da responsabilização. Mas, infelizmente, a nossa responsabilização no Brasil, ela não vai ajudar a ressocializar ninguém. E aí, gente, eu trabalho na prefeitura há 23 anos. Nesses 23 anos, quase sempre com violência. E atendi mulheres vítimas de violência por muitos anos, inclusive mulheres vítimas de estupro. E aí eu te falo mesmo, muitas dessas mulheres não vão romper com esse agressor. E muitos desses agressores, eu já tive a oportunidade de trabalhar com agressores, porque o técnico ele não é obrigado a trabalhar com o agressor quando ele trabalha com a vítima, mas ele também não é proibido se ele se sente preparado para aquilo. Então, eu já atendi alguns agressores, e esses agressores também foram vítimas. E vítimas de violências absurdas, assim, na própria infância, na adolescência. E eles foram criados para ser aquele tipo de agressor. Eles ouviram na infância que eu estou te batendo para você virar homem, para você entender que homem tem que ter lombo duro. Entendeu? Então, muitos desses agressores, é lógico que não é uma regra, mas e eu não estou, como diz vulgarmente, defendendo. Não estou passando pano para o agressor, não é isso. Estou falando de forma técnica que esse agressor também precisa de um cuidado. Porque, igual o Anderson falou, não vai romper o ciclo. Esse agressor vai voltar para casa. Gente, sem mentira, de 10 mulheres que você atende vítimas de violência, uma quer separar. 9 querem romper o ciclo. E não é porque a mulher é mulher sem vergonha, é mulher de malandro, não é nada disso. É porque é um crime ali de amor. Existe uma relação de amor entre duas pessoas, e ali existe uma coisa disfuncional, uma relação disfuncional. E aí muita gente quer resolver isso, muita mulher quer romper esse ciclo de violência. Ela não quer prender o cara, ela não quer terminar o casamento, ela quer que o sujeito ele entenda, vamos parar com isso. E eu já atendi casos que a gente conseguiu reverter isso e o casal está junto até hoje. E que, inclusive, um dos agressores que eu atendi passou por tratamento de saúde mental, porque ele sofria tantas surras na infância, ele tinha as costas todas marcadas de chicote. Quando ele mostrou as costas dele, eu tive que respirar fundo para não chorar de ver. E esse agressor, fazendo um tratamento de saúde mental, e toda a família fazendo, eles estão juntos até hoje, e rompeu a violência. Então, assim, não olhar para o agressor com um olhar de saúde, um olhar assistencial, é só aumentar esse tipo de violência. Porque de 10 mulheres, 9 não querem separar. Elas querem romper aquele ciclo. E não é essa história que todo agressor é bicho-papão, também não existe, isso também é mito. É lógico que existem agressões, como essa última que a gente viu aí na mídia, que assustou toda a população, mas vamos pensar, aquela agressão tão violenta, o que aconteceu no passado? O que não foi visto? O que não viu naquela criança, naquele adolescente? O que passou-lhe despercebido pela família? Porque a maioria dos agressores adultos, eles foram criança e adolescente e deram sinais.
e às vezes ninguém percebeu. E muitas vezes pai e mãe têm muita dificuldade em enxergar que o filho tem um problema de saúde mental. E às vezes fala, não, ele é só nervoso, não, ele tem um gênio forte. E às vezes aquela criança, aquele adolescente precisa de acompanhamento de saúde. E aquele pai, aquela mãe, porque ainda existe um mito na sociedade que saúde mental é coisa de doido. Ainda existe esse mito. Eu vou procurar psiquiatra? De jeito nenhum. Eu vou levar meu filho para o psiquiatra? De jeito nenhum. É só uma criança geniosa. E aí vira-se um adulto que está extremamente desestruturado, entendeu? Imagino. Pode ir. Não, eu queria ver com vocês que a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados, eles têm um anuário da violência, que é um mapeamento do número de casos. Muito bom, por sinal. É muito completo, né? Tem lá por tipo de violência, raça, isso quando a pessoa se autodeclara. Vocês ajudam a fazer esse anuário ou é o anuário que pauta o trabalho de vocês? Na verdade, em termos de dados, nós temos bancos de dados diferentes. Isso é importante. Pode ser até que, ao elaborar o anuário, eles utilizem algum dado que seja produzido enquanto saúde, por exemplo. São fontes de dados diferentes. É isso que eu vou explicar. São fontes de dados diferentes. E com finalidades diferentes em algum momento, né? Mas todos eles nos dão um mapa da violência. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu só quero falar uma coisa que eu acho que é importante para a gente não perder isso, porque Cláudia, com isso tudo que ela falou aqui, eu acho que ela deu um panorama para a gente do quão complexo é o fenômeno da violência, né? Que ele passa por uma questão psicológica, neurobiológica, cultural, não é isso? Social. Então, olha o tamanho do trabalho que o núcleo tem. Então, o núcleo não tem esse papel, por exemplo, do atendimento direto à pessoa. Ele não tem o núcleo em si, esse papel de gerar a estatística. O núcleo não. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Mas ele tem um papel importante de sensibilizar as pessoas contra o fenômeno de violência. A violência, quem é o agressor? Somos nós. Quem são as vítimas? Somos nós. A violência não é a que o outro pratica, não é a que o outro sofre. A violência é a que eu pratico, é a que eu sofro. Então, isso a gente tem discutido a partir dele. Por isso, a ideia de núcleo é muito interessante, né? Estamos ali como núcleo para que isso se expanda, que nós compreendamos o fenômeno da violência e trabalhemos com a empatia, mas a empatia só é possível quando nós percebemos isso, né, Cláudia? Sim, lógico. Que todos somos vítimas e, ao mesmo tempo, algozes em algum momento. Sim. E da violência institucional que ela trouxe, quando nós fazemos essa discussão lá e fazemos a organização do fluxo, a violência institucional, ela deu exemplo aqui, quando um atendimento pode não ser com a acolhida necessária, às vezes com um preconceito que se revela. Essa é uma violência institucional quando o indivíduo representa ali o Estado, seja ele município, o Estado, comunidade federativa ou a própria União, mas ele também ocorre quando a pessoa transita de um serviço para outro sem que a atenção seja dada a ela e o problema minimamente se resolva. Isso também é violência institucional. Então, quando o núcleo discute, coloca os setores para conversar, porque até então os setores todos executavam, atendiam, cada um ao seu modo. Quando se cria um espaço para que todos conversem, todos passam a entender qual é o papel de cada um. Compreendendo qual é o meu papel e o papel do outro, eu encontro a interseção e nós discutimos como é que esses encaminhamentos se darão. Então, assim, eu vou voltar para a questão da estatística, mas depois, se você permitir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o encaminhamento, como é que ele ocorre e qual é uma pretensão que nós temos de organização desses encaminhamentos no que a gente chama de referência e contra-referência. E quando um serviço vê o desafio do outro, ele sensibiliza. Sensibiliza. E aí, isso já dá o gancho para a gente falar um pouco de estatística, de dados. Por exemplo, Cláudia disse que em 2010 nós fomos implantar pura e simplesmente uma ficha de notificação, porque o Ministério da Saúde traz uma lista de doenças e agravos de notificação compulsória pelos serviços de saúde. Então, o Ministério criou uma ficha para ter dados estatísticos sobre violência, onde se notificaria violência doméstica, violência sexual, violência contra os grupos vulneráveis em si e a violência autoprovocada. Essa ficha teria que ser preenchida, então, pelos profissionais da saúde. Ela vai para um sistema chamado Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que a sigla é SINAM. Isso fica dentro da vigilância epidemiológica, sobe para nível estadual e para nível federal, de onde a saúde observa o fenômeno dentro dessa estatística do atendimento deles, mas que pode ser utilizado por outros serviços também. E nessa implantação que nós percebemos as dificuldades em relação ao fluxo. E aí havia uma discussão sobre quem notificaria, só a saúde? Aí nós começamos a ver que a assistência social se abriu para poder fazer a notificação também.
Então, assim, a princípio a proposta era que fosse a saúde, mas nós conseguimos ampliar. Posteriormente, o Ministério da Saúde, com aquilo que nós já estávamos fazendo aqui, ampliou, modificou a ficha e todos os serviços podem notificar. Mas a notificação é compulsória para os serviços de saúde. Entendi. Mas em Ipatinga tem uma coisa interessante. Eu acho que vocês estão fazendo história e não estão percebendo. Eu estou tá? achando que sim. Eu acho que vocês estão dando exemplo aí que está sendo... A gente conversa de ver grandiosidade da coisa, né? As coisas vão acontecendo, Elis. Isso é que é o interessante. As coisas estão acontecendo, porque é um movimento, né? Tem que pôr em movimento. Então, por exemplo, os serviços que não são da saúde não eram obrigados, mas o CMDCA, com a participação de representantes, entendeu, opa, nós temos interesse em ter informações sobre a violência contra a criança e o adolescente, então nós vamos aqui fazer uma resolução e vamos obrigar a todos os serviços que atendem criança e adolescente no município a notificar. Foi ótimo. Então, isso fortaleceu o banco de dados da saúde, tá vendo? A gente ouvia direto, né? Não sou obrigado. Isso. E aí, esses dados que nós geramos em nível municipal, eles estão disponíveis dentro da vigilância epidemiológica, mas o próprio Estado tem isso dentro de um Power BI, e nós faremos isso em nível municipal, já está em andamento. Ele disponibiliza a consolidação desses dados, colocando por idade, né, ou seja, por faixa etária, por sexo, por tipo de violência, o perfil do agressor, porque a ficha traz essas informações. O Estado criou, por exemplo, um Power BI desse, em que ele trouxe dados da saúde e, ao mesmo tempo, da segurança pública, que nem sempre batem. Porque nem sempre a pessoa que vai na segurança pública chega na saúde. Mas a gente está tentando mudar isso em Ipatinga também. Porque a DEAN, por exemplo, ela tem a delegada participa conosco do núcleo hoje. Então, eles entenderam a importância ali de que não há só um olhar do atendimento para a responsabilização de agressor. A delegacia olha hoje e entende, olha, vamos fazer o nosso atendimento aqui, mas é preciso, talvez, encaminhar para a saúde, é preciso encaminhar para a assistente social. Eles até, talvez, já sabiam disso, mas esse encaminhamento não era tão constante e tão eficiente como a gente está tentando colocar, porque a compreensão vai se dando por parte de cada ator e as coisas vão se articulando. Eu não sei se eu consegui responder, mas é só para dar uma ideia aí de tudo. São diferentes só os dados. A questão do mapa da violência, assim, o mapa da violência, eu utilizo o mapa da violência há muitos anos. Ele é muito importante, principalmente para a assistência social, para a gente entender o movimento social da violência. Porque esse mapa da violência ele vem muito na segurança pública. Eu acho ele um mapa perfeito, assim, porque ele é muito bem consolidado, né? Mas assim, o objetivo dele mesmo é mapear as áreas de maiores violência. No ano de 2010, de 2012 até 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar com crack, é possível vencer. Da prefeitura, a gente trabalhou em parceria com a Polícia Militar, até onde a gente conseguiu, que naquela época trouxe aquele ônibus para Ipatinga, daquela câmara poderosa que tem, um ônibus cheio de câmara que fica no Parque Ipanema. Então, na época do crack é possível vencer, a gente usava muito o mapa da violência, a gente chamava de cenário de crime. Eram as áreas mais violentas do município. Então, assim, eu aprendi muito nessa época assim, com eles, a questão do olhar da violência. Eles não têm o nosso olhar, né, psicossocial, mas eles têm um olhar também muito interessante da área deles, e esses olhares se juntam, assim. Então, nessa época do crack é possível vencer, a gente fez uma coisa muito bacana nessa época, que tinha o PAR, que era o Programa de Atenção Regionalizada. E aí a gente colocou uma tenda, Anderson, no Parque Ipanema, onde o psiquiatra da saúde estava lá, o Hospital Municipal estava lá, a assistência social estava lá, a Polícia Militar estava lá. E assim, a gente fazia uma abordagem, os assistentes sociais, as pessoas em situação de rua, e perguntava se elas queriam um atendimento médico, se elas queriam ser ouvidas por um profissional da saúde. Aí, muitas que queriam, a gente levava elas no Parque Ipanema, nessa tenda, eu tenho até as fotos lá, foi muito bacana. O doutor Juliano ficou lá na época, a Fabiana estava na época, a gente levava a pessoa lá, e ela recebia um atendimento ali, naquela tenda de um psiquiatra, de um psicólogo, e isso tudo pelo crack é possível vencer, que era um programa de abordagem regionalizado entre assistência social, saúde e polícia militar. Uma pena que o programa acabou, né, porque programa de gestão estadual, muda a gestão, mas na época era um programa muito bacana, e foi quando começaram também a fortalecer ainda mais os mapas de violência. Essa questão, por exemplo, do Estado, dentro desse mapa que eles fazem, hoje nós temos em Ipatinga a Unidade de Prevenção à Criminalidade, que é um equipamento do Estado, né? Mas que está conosco no núcleo. Então, assim, e algumas pessoas não conheciam esse serviço, não sabem da importância dele. Eles não tinham conhecimento de alguns atores, né? Pelo menos não conheciam a pessoa para saber para onde os encaminhamentos que eles precisam fazer também precisam ser feitos. Então, o núcleo está como esse espaço. E aí, pensando não daquilo que nós estamos fazendo, mas daquilo que nós pretendemos fazer a partir do que já foi executado,
dada essa complexidade toda, nós vamos começar a funcionar enquanto comissões, né? E a ideia é que talvez não, necessariamente nós faremos isso, a questão é quando, mas a partir das comissões que nós queremos fazer, nós vamos buscar esses dados que nós temos na saúde, vamos buscar esses dados que são registrados na segurança pública, para que a gente consiga sempre trabalhar com base neles um diagnóstico para definir as nossas atuações. Então, quer dizer, esse espaço, como nós temos serviços distintos que têm, às vezes, ferramentas distintas para registrar, nós teremos também a oportunidade de trazer esses bancos de dados para tentar fazer com que essas informações que lá estão conversem, né? E a gente possa gerar algo de concreto em termos de atuação de prevenção, seja ela primária, secundária ou terciária. O nosso sonhado sistema, a gente está debutando com honras, assim, a gente está indo para o decreto, para o sistema de violência. E uma coisa que a gente não falou, que o NUPAV tem feito nos últimos anos também, é potencializado e ajudado, né, a campanha de violência no trânsito. Com a Secretaria de Segurança e Violência Cidadã, o NUPAV tem participado dessa campanha, porque a gente tem um alto índice também de acidente de trânsito. Sim, está cada dia pior, né, gente? Às vezes o anuário... Depois que a BR ficou linda, está pior ainda, né? O pessoal está correndo muito. Também é uma violência. Também é um comportamento violento. Isso é preciso saber. Esse é uma grande questão. No trânsito, em que momento é um acidente e em que momento é uma violência? Exatamente. Porque o que vai diferir uma violência de um acidente? Intencionalidade. Sim. Agora, essa sutileza entre o intencional e não intencional, né? Porque você vai trabalhar com um intencional ostensivo, mas há também um intencional onde eu assumo riscos. Então, essas duas coisas, né, esses dois fenômenos de acidente e violência, eles perpassam. Então, assim, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. A gente brinca assim, que eu falo assim, que quando eu falo que a gente é herói de resistência, porque são poucos os técnicos que gostam de trabalhar com violência. Porque trabalhar com violência é difícil. Cansa, né? Não, e trabalhar com a violência... Cansa o coração, a cabeça. E também é trabalhar com aquilo que a gente não quer ver. Né, a gente quer ver uma criança de 3 anos de violência sexual? A gente não quer ver. A gente quer inimaginável. A gente quer fingir que não existe. Né? Então, assim, trabalhar com violência é você trabalhar com aquilo que as pessoas não querem ver. Não é bonito, não dá estatística bonita. Então, assim, técnicos que gostam de trabalhar com violência geralmente gostam mesmo. Então, assim, o pessoal brinca comigo quando eu falo, eu gosto de trabalhar com violência. Você gosta da violência? Não, eu gosto de trabalhar com esse fenômeno, porque é um fenômeno que as pessoas precisam estudar. Eu gosto muito de uma que a gente usava, como é que chamava aquele negócio? Nem lembro mais. Que a gente usava antes no retroprojetor. Ainda usa, não? Não, a gente usa DataShow. Hoje mais DataShow, né? Tá chique. Mas a gente usava lá em 2013, 2014. O projetor com uma lâmpada uma lâmina clara que a lâmpada passava e o espelho projetava. Eu gosto porque o Anderson tinha uma transparência, e aí eu printei essa transparência e transformei no negócio do computador, que era uma pessoa, era um lobo. Um lobo olhando no espelho, como eu sou um anjo, assim, um anjinho no espelho, né? Porque nós achamos que a gente não é violento, né? Então, assim, como é que era a frase? Não lembro, mas eu tenho essa imagem, que a gente usa até hoje na capacitação, a imagem do Anderson que eu adoro. Olha, eu tô achando que a Claudinha é o coração e você é o juízo. Não, a gente é emoção e razão. Eu já percebi que o Anderson é o juízo ambulante aí de todos os números. Às vezes nas reuniões. Mas nós temos conosco lá também, eu acho que é importante, né, na coordenação, a Fabiane, que é uma psicóloga, a Isabela Blanc, que é assistente social. Então, assim, eu acho que nós nos completamos, e a equipe também. Todos que estão hoje no NUPAV conosco, muitas pessoas já passaram e contribuíram muito, muitas. Mas quem está hoje, nós temos experiência de todos, né? Tem pessoas que saíram por questão de ter se mudado do município, por ter mudado de serviço, mas todos que passaram contribuíram muito, e todos que lá estão são assim, é uma equipe comprometida, né, Cláudia? É uma equipe comprometida. Engraçada a coordenação é que nós temos compromisso, Anderson, Fabiane e Isabelle. A Fabiane é aquela que, quando a gente está lá, pega para capar, fala, peraí, gente, eu pensei uma coisa. Né? Então, assim, os perfis se completam. Eu brinco que eu sou a 1001 por hora proativa, o Anderson é o sensato, a Isabela é que registra tudo, e a Fabiana é que fala, peraí, pensei uma coisa. Acho que a Fabiana já esteve aqui com a gente. A Fabiana é pessoas perfeita. Diferentes, com formações diferentes, representando setores diferentes, e que conseguem conversar e chegar num ponto de convergência para uma atuação para outras pessoas ainda. Sim. Olha que interessante. Então, assim, é um espaço muito rico. Eu sou encantado. E falar em espaço, a gente já conversou bastante. Eu vou deixar o espaço aberto para vocês falarem alguma coisa que eu não perguntei. Se ficou alguma dúvida.
Não sei, eu acho que é interessante dizer sobre o sistema em si que a gente tem intenção, né? É algo que nós já planejávamos há algum tempo, ainda não aconteceu. Ele está, é um projeto, mas é um projeto já em execução. Por exemplo, isso aí é uma questão de prevenção de violência institucional, porque nós fazemos encaminhamento das vítimas. Todo serviço, em algum momento, vai encaminhar. A violência nunca vai ser atendida por um serviço só. A violência não, a pessoa, porque quem é atendido é a pessoa, né? Sim. A pessoa vítima de violência ou em situação de violência, ela será atendida num setor, mas ela precisa ter continuidade desse atendimento em outro setor, numa outra especialidade, né? Ou mesmo pelo próprio setor em outro momento, mas é sempre a rede conversando. E como é que essa rede conversa? Até então, os encaminhamentos tinham ou estavam sendo feitos por impressos próprios, cada serviço fazendo o seu relatório, encaminhando aquilo. O seu sistema? Encaminhava, né, a pessoa de acordo com o que ela entende, quem tem sistema registrando no próprio sistema, e assim se dava e ainda se dá o encaminhamento. Aí nós sentamos falando assim, olha, pelo menos nós precisamos, no mínimo, padronizar aí esses encaminhamentos que serão feitos. Fizemos um formulário com o Departamento de Modernização e Estatística dentro da prefeitura, departamento fantástico, com um trabalho fantástico, né? Tem nos ajudado, padronizou os fluxos e padronizou esse formulário. Então, hoje, as pessoas são encaminhadas, esse formulário está em implantação, está sendo conhecido pelos técnicos, e eles fazem esse encaminhamento com as informações que são essenciais. Agora, que informações são essenciais? Aí é a riqueza do núcleo de novo. Lá nós discutimos o que eu preciso, enquanto assistência social, né, Cláudia, no caso, para dar sequência ao atendimento. O que a delegacia precisa, o que o hospital precisa, o que o CREAS precisa. Então, cada setor foi conversando e vai conversando e dizendo do que precisa de informações. Com base nisso, o formulário foi elaborado, ainda há um espaço para acrescentar um breve relatório, e esses encaminhamentos são feitos tentando aí garantir maior efetividade. Só que nós pensamos um outro problema, já padronizamos um formulário, mas ainda é formulário. Como mandar esse formulário? Vai via malote? Esse formulário nós vamos entregar na mão da vítima. Às vezes a vítima é menor, às vezes nós não sabemos, que não identificamos ainda, mas às vezes o agressor, que é o responsável legal, está acompanhando, não foi identificado como agressor ainda, você entrega na mão dele, quem garante que isso vai chegar no outro serviço? Nós tínhamos e temos ainda esse problema em algum momento, minimizamos, criando e-mails institucionais, isso ainda agora vai ser divulgado, desses e-mails, cada setor com o seu e-mail próprio para receber essa comunicação. A própria delegacia hoje assumiu isso, foi criado um e-mail próprio para receber essas comunicações quando é obrigatório, mas aí nós decidimos avançar. E esse é o nosso sonho. Aí eu estou colocando aqui, porque colocando aqui, eu acho que ele concretiza mais ainda. O sistema está 70% pronto. A Secretaria Municipal de Dados tem técnicos hoje destinados lá, basicamente um técnico, mas com apoio dos demais, para criar um sistema de informação que todos os serviços que fazem parte, aí não só os serviços da prefeitura, todos os serviços, mas todos os serviços públicos, né? Exceto o Massucunha, que é privado, mas ele faz parte do Sistema Único de Saúde e ele também acessará esse sistema, para que os encaminhamentos sejam feitos por ele. Esse formulário, então, ele é transportado para dentro do sistema, de certa forma, e nós vamos passar a preencher nele, e as comunicações serão feitas com toda a peculiaridade, todas as ferramentas possíveis, mas sempre tentando facilitar e garantir segurança para essa comunicação. Então, esse, por exemplo, é um avanço do núcleo. Eu digo aqui para que as pessoas criem essa expectativa e nós, ao dizermos, assumirmos ainda mais que temos a responsabilidade de concretizar esse sonho. Uma vez que vocês treinam as pessoas que vão mapear, manusear também esses formulários, elas ficam muito mais preparadas. E a partir do momento que cria esse sistema, vai qualificar ainda mais o atendimento à vítima, porque o nosso objetivo sempre é qualificar o atendimento. E é lógico que nosso sonho, né, como o Anderson disse no começo, acabar com a violência, a gente sabe como isso é difícil, mas pelo menos diminuir bastante já ajuda, e também qualificar o atendimento da vítima. E, assim, é tudo, como eu falo, assim, a gente está falando aqui, parece assim, é tudo fácil. É complexo, bem complexo. Nós temos desafios, lógico, né? Como esse desafio de capacitar todo mundo e manter a capacitação em dia é um grande desafio. O desafio mesmo do uso do fluxo por todos, né? A gente também tem isso como desafio. A gente tem os nossos desafios, que a gente está sempre ali trabalhando esses desafios para que a gente consiga avançar. Mas a gente entende como que a gente avançou, principalmente a gente que está desde o começo. Eu fico lembrando lá daquela primeira reunião que eu participei, foi lá no Veneza. E ninguém sabia o que era nada, né? Não, e eu fui para essa reunião porque eu era a única pessoa na assistência social que atendia denúncia naquela época. Naquela época não tinha o SUAS implantado em Patinga, ainda não existia CRAS, nós éramos só 3 assistentes sociais na secretaria,
E aí eu lembro que a saúde convidou a assistência social para essa primeira reunião. E eu falei, não, toma da Cláudia, ela que atende violência. E eu fui para essa reunião. Então, assim, a gente fica vendo como que hoje, assim, como que a gente fez muita Olha para trás, fez muita coisa. Nossa, e assim, é que as pessoas elas procurem conhecer e entender. Existem hoje milhões de artigos na internet, vídeos, falando sobre a violência, sobre a prevenção, sobre o serviço. Eu acho que a população ela precisa conhecer. Não conhecer não vai diminuir a violência. Então, existe a violência. Então, as pessoas precisam conhecer. Só uma questão também, acho que lembrar aqui, Cláudia, e depois complementar, a educação hoje, né? Não sei se nós destacamos aqui, a Secretaria de Educação é nossa parceira hoje. São muitas escolas, a violência se revela lá, sim, muitas vezes. E nesse espaço aí, nós temos hoje no município alguns psicólogos de referência para essas unidades, nós temos representantes da Secretaria de Educação conosco, nós conseguimos construir um fluxo com eles, isso é interessante, né? Isso, nós temos a Polícia Municipal hoje. Então, assim, é uma discussão muito boa. E no que diz respeito, eu só falei da escola, porque se nós formos dar um recado aqui para a população... Mas lá tem muita escutativa também, porque normalmente crimes, né? Sim. Contra as crianças e adolescentes. Elas falam na escola. A gente falam na escola. Se revela. Falou sobre a escuta especializada, e não falando rapidamente. É isso que eu vou trazer. Já está bem corrido. Uhum. Mas a questão da escuta especializada é uma lei, né? Uma lei federal, para que essa criança não seja revitimizada. Chega muita informação aqui que os professores acabam fazendo esse acolhimento. Sim. E aí, o que precisa ser feito? E esse tem que ser um recado nosso. Se a pessoa se deparar com uma criança ou adolescente vítima de violência, seja ela qual for a violência, essa violência, uma vez revelada, a gente chama isso de revelação espontânea, porque a lei traz dessa forma, a pessoa não precisa ficar perguntando. A violência revelada, essa criança ou adolescente deve ser conduzida para um serviço de saúde, se for o caso, ou para um outro serviço da assistência social. Claro que isso vai depender do tipo de violência, porque nós estamos também com a equipe treinada, e isso aí deve-se muito, mérito, passa pelo NUPAV, mas é um mérito muito grande também do CMDCA e da EPTOM, sim, que tem feito um trabalho de capacitação, porque essa responsabilidade de organizar o fluxo de escuta especializada, porque, olha, eu falei de revelação espontânea, agora estou falando de escuta especializada, porque a lei trata desses dois termos. Essa responsabilidade é do CMDCA, mas o CMDCA tem representação no NUPAV e nós estamos sempre trabalhando em parceria. Então, tem esse fluxo hoje. As pessoas não devem ficar perguntando ao adolescente e à criança. Quem tem que ouvir essa criança e esse adolescente para fins de encaminhamento dentro da rede é um profissional que tem qualificação, que foi capacitado para isso. E lembrando, só para diferenciar, que a gente aproveita para orientar também, isso é diferente de depoimento especial. Isso. A título de responsabilização de agressor, isso vai ser feito pelo Poder Judiciário ou pelo delegado ou delegado de polícia, porque é a autoridade policial que também teria essa responsabilidade. De uma forma cuidadosa. Isso também de uma forma cuidadosa. Depoimento especial, isso é diferente. E aí, Elis, para terminar mesmo da minha parte aqui, o que acontece, como nós falamos aqui, que a violência é praticada por nós também sofremos, a gente precisa entender o que é a violência e saber um pouquinho sobre cada uma das violências. Porque quando se fala em violência física, isso é muito claro, né, Cláudia? Quando se fala em violência sexual, às vezes a gente sabe, também tem clareza de algumas, mas há outras formas de violência sexual que também não são tratadas. Fato, né? Mas, como eu disse, violência econômico-financeira, violência psicológica, aí eu queria deixar em aberto aqui, fazendo quase que um autoconvite para que nós possamos vir aqui tratar, de repente, sobre os tipos de violência. As pessoas já está aceito. Né, já precisam se informar, porque às vezes eu estou praticando violência psicológica e não é porque eu tenho a intenção de praticá-la. Eu nem percebo isso como violência. Uma coisa que eu admiro demais desse menino aqui como homem, o Anderson, é que ele fala assim, eu tenho muita preocupação se eu como homem, porque eu sou criado nesse sistema, se eu não estou praticando violência. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que muitos homens tinham que ter essa preocupação. E aí, sim, nos convite para falar sobre as violências. E uma outra coisa que eu quero deixar um recado aqui, principalmente para as mães, não façam isso. Porque muitas vezes, quando uma mãe escuta de uma criança uma possível violência sexual, porque nem sempre essa mãe começa a falar assim, fez isso, fez aquilo, e começa a gravar. Fez isso com você, colocou a mão na sua... Aí a criança vai lá e repete, isso não tem validade nenhuma no processo. Porque a criança foi induzida o tempo todo. Eu já recebi vários casos, quando tem uma questão de Anderson, advogado, sabe também melhor do que eu, quando tem uma questão de guarda, eu já recebi vários casos de mãe assim, fala, o seu pai passou a mão na sua pepeca na hora do banho? Aí, passou. Então, né? Então, isso não é levado em consideração. Isso é um adulto
manipulando uma criança a seu favor. Tem que ir E isso pra é rede. crime também. Então, não façam isso com as crianças. Isso quem tem que fazer são profissionais. Eu sei que, às vezes, no caso de guarda, as coisas estão muito esquentadas, mas a criança ali é a vítima. Os adultos, eles decidiram ser pai e mãe. Então, eles precisam separar isso. E eu quero já aproveitar para agradecer o convite, agradecer aí por estar aqui com vocês, dizer que realmente no PAV a gente é mesmo apaixonado, né? Antes de eu perceber, a gente é apaixonado pelo PAV, assim, a gente acredita nisso, a gente acredita nesse núcleo, a gente acredita que o que a gente faz diferença. A gente também tem aí o apoio da Prefeitura de Patinga e dos nossos gestores que nos liberam para esse momento. A gente tem reuniões, a gente tem reuniões de coordenação, a gente estuda e a gente é cedido para esse momento, então a gente agradece também. E dizer assim que a gente quer voltar, né, Anderson, mais vezes. Não, vamos fazer o podcast temático. Sim. A gente tá quer bom? voltar. Ótimo. Fico aí, deixo para vocês o convite Muito de obrigado. a gente fazermos mais uma série de podcast temáticos sobre os diversos tipos de E cada violência. violência dá muito pano para manga, cada uma delas. Falar de todas juntas é bem difícil. Porque aí nós podemos discutir, né, os conceitos, falar do fluxo de cada uma, Sim. isso é importante. Mas eu acho que essa primeira conversa aqui Nos já deu para ter noção. panorama geral. Bem, eu Muito termino obrigado. esse podcast, vocês estavam falando e me veio à mente uma fala, né, que foi muito compartilhada aí nas redes sociais, da Fernanda Torres, de que a vida presta. Entrevistar vocês me deu a sensação de que a vida presta. Eu quero agradecer a você e a você, Cláudia, a Elisângela Adjunta, por estar sempre pautando a Câmara aqui nesses assuntos, porque eu estou vendo o empenho, o amor, a dedicação. Tenho certeza que o salário de vocês não paga um terço do amor que é colocado no serviço que é cuidar do outro. Então, como munícipe, como pessoa, eu agradeço a vocês. Continuem firmes, porque nós precisamos de proteção, sobretudo nós mulheres. Sim. E termino esse podcast de hoje com esse pensamento de que é difícil estar do outro lado na gestão pública. As pessoas pensam que é só um estalar de dedo e já aconteceu tudo vai se organizar, mas que tem guerreiros incansáveis como você que nos fazem acreditar que a vida presta. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. A gente agradece. Esse é mais um episódio Semi Podcast. Fiquem ligados com a gente vai fazer aí uma série de podcasts sobre as violências, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima edição.